falou te amo para alguém? Quantos daqui se lembram, né? Se lembram nessa semana ter falado te amo para alguém? Levanta a mão. Amém, né? Graças a Deus, né? Olha que interessante o texto que nós vamos começar, a leitura, diz assim, Salmo 18, dos versos 1 a 3, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Você falou eu te amo para o Senhor essa semana? Você, assim como o salmista, reconheceu o quanto o Senhor, quanto você é dependente do Senhor em todas as áreas da sua vida? Porque o Senhor é digno de ser louvado. Eu serei salvo. Que nós possamos ter essa prática, assim como do salmista, de declarar também o nosso amor ao Senhor. Porque Ele nos ama. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos ama tanto, que é um amor eterno. E que Ele nos ama tanto ao ponto de entregar o seu próprio Filho por nós. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E tenha essa oportunidade nesse momento de falar com o Senhor, de assim como o salmista, declarar o seu amor por Ele. Amém. Vamos colocar de pé e vamos declarar agora com um cântico que nós amamos o Senhor. Amém. Bondade de Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade
de Deus. Ele É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado e declare. Dá a mão. És fiel em todo tempo. Ele é fiel para conosco. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é bondade de Deus ter você do meu lado. Amém. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Você pode se assentar? Se tem uma prática que está sendo perdida nos dias de hoje, nas igrejas, é o tempo de confissão de pecados. Muitas igrejas têm abolido esse momento, né? Só que nós precisamos nos lembrar que nós precisamos nos achegar diante da presença do Senhor arrependidos. Eu já vos disse outras vezes, né, que o pastor Nicodemos, ele disse uma certa feita, uma mensagem que eu estava ouvindo, ele falou: se tem algo que nós precisamos pedir todo dia a Deus, é perdão, perdão. E a palavra de Deus nos diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados, porque afinal de contas, Cristo pagou um preço muito caro para nós sermos limpos dos nossos pecados. E é importante esse tempo de reflexão,
tempo onde nós demonstramos a nossa total dependência de Deus para todas as áreas, até mesmo a área da nossa, principalmente a área da nossa purificação. Nós temos um lado humano que muitas vezes tem uma tendência a falar nos nossos corações, né, de que estamos certos. Só que nós somos falhos. A palavra de Deus nos diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então possamos, neste momento, fazer isso. Abaixar as nossas cabeças, acalmar o nosso coração e pedir perdão ao Senhor. Arrependidos. Muitas vezes magoamos o nosso próximo. Muitas vezes achamos que somos mais, nos colocamos acima dos outros. E o Senhor nos chama a humildade, a quebrantamento, a reconhecimento. Essa é uma oração de confissão que eu acho que ela sempre deveria ser feita pelo pastor, em todas as igrejas. Porque muitas vezes o pastor está no púlpito e o povo pensa que o pastor é melhor, peca, não erra. E o pastor, ele é falível e pecador como os demais. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Neste momento nós reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que somos falhos, indignos e merecedores, pecadores, Senhor. Realmente, Pai. A começar em mim, Senhor, neste momento eu lhe peço perdão. Perdão porque muitas vezes carrego dentro de mim mágoas, ressentimentos. Me ajuda, Senhor, com Teu Santo Espírito, ó Pai, a me libertar de tudo aquilo que me aprisiona e que me afasta de Ti. Ajuda-nos também como Teu povo, Senhor, a sermos perdoados muitas vezes de nossas omissões, a proclamação do Teu Evangelho, no nosso testemunho, Senhor. Que arrependidos diante do Senhor, possamos, com a força do Teu Santo Espírito, sermos transformados, para que possamos nos parecer mais com Jesus. Nosso Mestre, o nosso Senhor. Precioso de Cristo oramos. Amém e amém. Amém. Eu convido você a ficar de pé novamente e vamos continuar louvando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Somente Ele é digno. Amém? Vamos louvar hoje bem forte, né? Vamos soltar a voz, né? Quiser pular, pode pular. Você tem toda a liberdade no Espírito. Amém? As palmas. Amém. Senhor, Tu és bom, Tua. E aí, que forte, hein? Senhor, Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia.
tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia. Te Adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te Adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. e Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Somente Ele é bom. Deus, eu ouço a sua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença
presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que nos sustenta. Aleluia. Tu és o nosso alimento, Senhor. Nós precisamos de Ti. Aleluia. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, a Deus Emmanuel. O pastor de Israel e o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizem que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Ele é o pastor, aleluia, o bom pastor. O pastor de Israel e o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Tu és Senhor, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. é o Elion, outro igual não há, não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor,
que cura toda dor, te seguindo em Yahvé. Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governando. Tudo governa. Aleluia. Aleluia. Ele governa. Você pode dizer amém. Glória a Deus. Criançada, vem para cá. Vamos louvar a Deus, né? Aleluia. Som. Som. Tenho casa, obrigado, Senhor. Tenho família, obrigado, Senhor. Tenho amigos, obrigado, Senhor. Tenho roupas, tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Tenho casa, obrigado, Senhor. Tenho família, obrigado, Senhor. Tenho amigos, obrigado, Senhor. Tenho roupas, tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Na, 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 yeah, yeah. Na, 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 na. Nunca vou deixar de te adorar, Senhor. Nunca vou deixar de falar contigo, Senhor. Nunca vou deixar de te adorar, Senhor. Nunca vou deixar de falar contigo, Senhor. A minha oração é de gratidão por tudo que tenho, pela criança que sou. Em tudo quero te adorar, Senhor. Tenho casa, obrigado, Senhor. Tenho família, obrigado, Senhor. Tenho amigos, obrigado, Senhor. Tenho roupas, tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Tenho casa, obrigado, Senhor. Tenho família, obrigado, Senhor. Tenho amigos, obrigado, Senhor. Tenho roupas, tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Na, 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 yeah, yeah. Na, 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 yeah, yeah.
deixar. Vou falar contigo, Senhor. A minha oração é de gratidão por tudo que tenho, pela criança que sou. Em tudo quero te adorar, Senhor. Tenho casa, obrigado, Senhor. Tenho família, obrigado, Senhor. Tenho amigos, obrigado, Senhor. Tenho roupas, tenho brinquedos, mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. Mas o melhor de tudo é ter o amor de Jesus. As crianças vão subir? Vão? Antes de subir, eu queria agradecer o Pablo. Pablo ensinando a criança no caminho que deve andar. Marina, muito bonita, encantando a frente aqui, muito bem vestida, viu? Que Deus continue abençoando, né? Linda, linda, linda. Olha, eu não sou de elogiar famílias assim na frente, mas o Pablo merece, ele e a esposa. Parabéns, viu, querido? Que Deus continue abençoando. Gente, eu vou aproveitar que as crianças subiram, não estão aqui, para fazer um pedido especial. Nós vamos estar orando agora por uma família que está enlutada. Abalou muito o nosso coração da nossa comunidade lá. É uma família amiga da nossa irmã Bia, lá de Hortolândia. O filhinho deles, de 3 anos, sofreu um acidente doméstico. 95% do corpo foi queimado e hoje ele veio a óbito. Descansou. A gente estava orando pelo cuidado do Senhor, família do Felipe, mas descansou, né? Você imagina crescer o sofrimento que ele teria. Então, eu quero pedir para o reverendo Elias, a gente vai estar orando pela família do Felipe. O pai dele está sofrendo demais nesse momento, por essa família, para que Deus esteja colocando a sua mão e trazendo paz, conforto, neste momento inimaginável de tanta dor. Vamos orar nesse momento. Pai, nós estamos na tua casa, de oração, e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, que é um Espírito consolador, seja consolando, Senhor, os pais do Felipe, os pais, ó Pai, de todos os familiares dele, de todos os familiares, vem estar consolando, fortalecendo esse momento de profunda dor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, possa estar com eles, derramando sobre cada um, Senhor, o teu bálsamo, o teu consolo, a tua força, Senhor. É uma dor, ó Pai, que nós não temos condições de mensurar, mas nós sabemos que o Senhor conhece, que o Senhor possa estar ajudando a cada um deles, fortalecendo esse momento tão especial. É o que nós pedimos, suplicamos, em nome de Jesus. E isso serve de alerta para nós pais, né? Nós precisamos ter muito cuidado realmente com os acidentes domésticos. Eles acontecem, né? Nós mesmos já sofremos acidentes domésticos, né? Então que nós possamos ter um cuidado sempre redobrado com a nossa família, né? O Pedro mesmo, né, gosta de mexer com fogo, que tem hora que a gente fica doido com ele. Mas que Deus traga consolo, conforto para essa família. E que Deus fale a esses corações, como Ele vai falar com você agora, através da sua sagrada palavra e também do seu servo. Eu tenho certeza que realmente Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Deus abençoe.
Meus irmãos, nós vamos orar novamente, né? Suplicando a Deus agora que Ele continue falando ao nosso coração. Oremos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, falando, Senhor, à nossa alma. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa agora tornar a Tua palavra clara a cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito nos leve a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que o Teu Santo Espírito opere em nossa vida para mudar os nossos pensamentos, o nosso coração. É o que nós suplicamos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falando de acidente doméstico, eu vindo para cá, eu comentei com a Dercy a respeito disso, ela não se lembra, mas eu me lembro. Quando o Mateus era pequeno, eu acho que ele tinha 1 ano e meio ou 2 anos, ele estava brincando lá no quintal de casa, eu estava junto com ele e de repente eu percebo uma cobra se aproximando, uma cobra pequena se aproximando. Meu coração acelerou. Na hora eu pensei assim, se eu pegá-lo rapidamente, talvez não dá tempo, porque a cobra pode me picar e depois em cima dele. Eu pensei também, se eu pegar e sair correndo, a cobra pode fugir. Na hora, automaticamente, o que eu fiz? Peguei um tijolo que tinha na frente, consegui matar a cobra. Me lembro até hoje a cena. Foi muito rápido, porque eu analisei na hora várias possibilidades. Nós podemos perceber que Deus deu a cada um de nós uma capacidade muito grande de perceber o perigo. O nosso cérebro tem essa capacidade de perceber o perigo. Deus deu essa capacidade a cada um de nós. E nós louvamos a Deus por isso. Mas, meus irmãos, o pecado que habita nos nossos corações transforma esse estado de alerta, de perceber o perigo, em algo que pode trazer profunda dor a cada um de nós. Porque a nossa mente, nós podemos pensar o seguinte, é como se fosse um museu. A nossa mente, um museu onde há várias repartições. O museu, por exemplo, que tem repartições que nós lembramos, momentos alegres, que Deus ouviu a nossa oração, vitórias que Deus concedeu à nossa vida, momentos realmente que nós desfrutamos daquela presença maravilhosa de Deus. A nossa mente como um museu, onde há várias repartições com essas características. Mas, infelizmente, nós temos a tendência de ficar no porão desse museu, das nossas memórias, no qual nós ficamos remoendo coisas tristes que aconteceram conosco, decepções, frustrações, mágoas, pecados que nós cometemos. E essa nossa tendência de ficar focando naquilo que é negativo, naquilo que nos fere, naquilo que aconteceu no passado que nos feriu profundamente, é o que as pessoas chamam, os estudiosos, de viés da negatividade. Uma pesquisa na Universidade da Flórida constatou o seguinte, que as coisas negativas afetam a nossa vida emocional e afetam a nossa memória 5 vezes mais do que as coisas boas. Olha só, as coisas negativas que nos marcaram a vida afetam as nossas emoções e a nossa memória 5 vezes mais do que as coisas positivas. Fizeram estudos com crianças de 8 meses, em que constatou que imagens negativas, colocava-se diante delas, despertava mais forte emoções de angústia do que imagens positivas. Crianças de 8 meses constatou isso. Uma outra pesquisa confirmou o seguinte, que o nosso cérebro sente 2 vezes mais a dor da perda do que a alegria de algo que nós ganhamos. Então nós temos uma tendência na nossa mente de um viés de negatividade. Olharmos para o passado e focarmos em coisas negativas, coisas que nos ferem, coisas que nos destroem. Mas a palavra de Deus nos traz uma esperança. Como Deus trabalha com isso? Como a palavra de Deus nos mostra,
que devemos fazer para lidar com situações assim em nossa vida. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Josué. Josué capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Josué 4, a partir do versículo 4. E nós faremos a leitura até o versículo 7. Josué 4, de 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Josué convocou os 12 homens que escolhera, dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel, ou dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Esse texto nos mostra que o povo de Israel, agora sob a liderança de Josué, ia conquistar a terra prometida. E eles agora estariam atravessando o rio Jordão. E Deus fez um milagre semelhante ao milagre de Moisés quando dividiu o Mar Vermelho. Agora Deus dividiu o rio Jordão. E Deus, conhecendo a tendência humana de esquecer as coisas boas e só se lembrar de coisas negativas, Deus fez questão de estabelecer diante do povo de Israel um memorial eterno. O que ele fez? Quando vocês chegarem diante do rio Jordão e forem atravessar o rio Jordão, uma pessoa de cada tribo que ele escolheu vai pegar uma pedra do rio Jordão, vai tirar a pedra e vai fazer do lado que o povo atravessou um monte de pedras ali, para que quando as crianças perguntarem o que significam essas pedras, vocês digam: o nosso Deus fez com que nós atravessássemos o rio Jordão. Em outras palavras, Deus estabelecendo estratégias para que o povo se lembrasse do poder dele, da provisão dele, da vitória dele. Porque nós temos a tendência de esquecer tudo que Deus tem realizado, tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Temos essa tendência, porque nós temos o chamado viés da negatividade. E percebemos isso na história de Israel. Olha o que a palavra de Deus diz. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, com o poder extraordinário de Deus, dando vitória sobre a vida deles. Logo em seguida, o povo começou a murmurar contra Deus, porque não tinham água. Um Deus que dividiu o Mar Vermelho não daria água a eles? Por que eles estavam murmurando contra Deus? Porque esqueceram a vitória que Deus deu à vida deles quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Durante a caminhada deles no deserto, a palavra de Deus nos diz que Deus mandou pão do céu, o maná, que sustentava eles. E o que o povo fez? Esqueceu esse maná do Senhor e começou a questionar onde estava a comida que eles comiam no Egito. Esquecendo que Deus estava suprindo toda a necessidade da vida deles, eles agora estavam se lembrando de como era a comida no Egito. Por quê? A tendência de esquecer, de ver as bênçãos de Deus na nossa vida, a tendência que nós temos de pensar nas coisas mais negativas do que nas positivas. Deus fez com que o povo de Israel vencesse o faraó, o rei mais poderoso na época, com 10 pragas. Quando Moisés mandou espias sobre a terra de Canaã, para verificar a situação da terra, os espias chegaram dizendo o seguinte: nós não temos condições de conquistar essa terra. Há muitos gigantes nela.
Mas Deus não tinha dado uma vitória extraordinária na vida deles sobre o reino mais poderoso da época, que era o reino egípcio? Memória. Esqueceram as bênçãos de Deus. Esqueceram a vitória de Deus. Isso é uma característica do pecado em nossa vida. Nós temos a tendência de focar mais em coisas negativas do que em positivas. E isso nós fazemos, às vezes, utilizando uma estratégia no nosso coração, que é uma espécie de uma ruminação. O que é ruminar? Você trazer de volta. Você relembra os pecados que cometeu, relembra as mágoas que você sofreu de comportamento de outras pessoas, familiares, amigos, relembra sonhos que você traçou para a sua vida e não foram realizados. É como se a nossa mente se alimentasse de coisas negativas, de coisas que nos ferem, coisas que nos magoam. Como realmente mostrando que a nossa mente tem a tendência, na memória da nossa vida, o museu de memória da nossa vida, nós ficarmos no porão. Mas o nosso Deus nos convida a lembrar, a lembrar. Temos vários textos da palavra de Deus que nos convidam a lembrar. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios, porque nós temos a tendência a esquecer. Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Há vários textos na palavra de Deus, Deus exortando o povo de Israel para que eles se lembrassem da vitória que ele concedeu a eles lá na vitória sobre o Egito. E a palavra de Deus não apenas nos exorta a trazermos ou lembrarmos os feitos dele. A palavra de Deus nos dá estratégias para isso. Nós temos algumas estratégias, como nós vimos aqui agora, no caso de Josué, foram pedras da memória. Pedras. Para que, ao olharem as pedras, se lembrassem da vitória que Deus deu. Não foi só nessa ocasião. Quando Jacó dormiu, fugindo do seu irmão sob uma pedra, um travesseiro que ele fez de pedra, e Deus se apresentou a ele, o que Jacó fez em seguida? O travesseiro que ele fez como pedra, fez um altar, e ali se tornou um memorial que Deus esteve com ele ali. Mais tarde, também Samuel, diante de uma vitória que o povo de Israel teve sobre os filisteus, também foi feito um altar de pedras, chamado Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra de Deus nos mostrando a importância de nós estabelecermos sinais visíveis que nos fazem trazer à memória o que Deus realizou, o que Deus fez em nossa vida. Uma outra ação que Deus faz o tempo todo. Deus estabeleceu para o povo de Israel festas, celebrações. Hoje nós temos uma festa aqui, né? Festa de caipira, né? E tudo mais. Deus estabeleceu 3 festas para o povo de Israel, que são as principais. A Páscoa, para que eles se lembrassem que ele os libertou do cativeiro egípcio, a Páscoa. O Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, para que eles louvassem a Deus pela colheita do trigo, reconhecendo que Deus deu sustento à vida deles. Os tabernáculos, a festa dos tabernáculos, para que eles se lembrassem que Deus sustentou no deserto. Festas que faziam o povo de Israel se lembrar dos feitos de Deus. E nós nos perguntamos, será que nós podemos criar festas assim? Criar momentos assim para trazer à nossa memória o que Deus realizou, o que Deus fez em nossa vida? Porque quando nós alimentamos pensamentos negativos, foca naquilo que é negativo, o que acontece? A ansiedade começa a dominar o nosso pensamento, o nosso coração. Porque se nós pensamos que focamos naquilo que aconteceu no passado, que é negativo, o nosso presente é contaminado e o nosso futuro também. Porque começamos a pensar, vai ser igual o que aconteceu antes. A dor vai continuar na minha vida e eu vou sofrer de novo. Ou então, depressão. Não tem jeito, a minha vida é uma tragédia, não vai dar nada certo.
Começamos até não acreditar em Deus mais. Deus não ajudou. Deus não vai ajudar. A minha situação só vai piorar. A memória negativa faz isso conosco. Por isso a palavra de Deus estabelece estratégias para trazermos à memória o que Deus tem feito na nossa vida. Festas comemorativas, pedras que fazem as pessoas se lembrarem dos feitos de Deus, a palavra do Senhor. Salmo 119, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Memorizar a palavra de Deus. Memorizar a palavra de Deus tem um efeito poderosíssimo em nossa vida. Um versículo da palavra de Deus, que se nós memorizarmos e repetirmos todos os dias, realiza em nós um efeito fantástico. Um versículo. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem pessoas que utilizam aquilo que eles chamam de mantra. Eles acordam de manhã e citam uma frase. Tem muitos que falam isso. Eu acordo de manhã e cito uma frase. Os irmãos já devem ter visto algumas situações que as pessoas chegam no espelho e falam: você é poderoso. Já viram isso? Você pode, você consegue. Isso joga um peso enorme. O que nós poderemos fazer? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Nós trazemos à memória as promessas de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus ainda fala da importância de nós utilizarmos uma estratégia de memória compartilhada. Olha o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 78, versículo 4. Contaremos às futuras gerações os louvores do Senhor. Contar aos filhos o que Deus tem feito. Fazer aqueles momentos de conversa com os filhos, contando o que Deus tem realizado, o que Deus tem feito na nossa vida. É um momento especial de compartilhar Deus com os nossos filhos. Hoje as crianças cantando aqui, muito bonito, algo me chamou muito a atenção. De tudo eu gostei, mas algo me chamou muito a atenção. Os irmãos viram o que o Bento fez? Viram o que ele fez? Viu? O Vicente estava sozinho, ele chamou o Vicente, colocou o microfone na boca do Vicente. E a coisa foi que fantástico, né? Esse amor assim pelo irmão, estava do outro lado, trouxe para cá, o cuidado. Então são coisas assim preciosíssimas. A importância de nós contarmos as bênçãos de Deus para os nossos filhos, compartilharmos, falarmos do que Deus tem feito. E meus irmãos, uma das ações mais marcantes que Deus estabeleceu para cada um de nós está exatamente nos mandamentos. Os mandamentos todos começam com não, vários deles, né? Mas o quarto mandamento fala o quê? Lembra-te no sábado do Senhor teu Deus. Lembra-te de ter um momento com Deus. Lembra-te, porque Ele criou a terra e o céu em 6 dias e no 7º descansou. Isso é, lembra-te que é Deus que cuida, que é Deus que sustenta a sua vida. A palavra de Deus trabalhando com as nossas memórias, para trazermos os grandes feitos dele em nossa vida. E tudo isso, ela se torna de forma muito mais impactante na própria pessoa de Cristo Jesus. Quando Cristo estabeleceu a ceia, o que ele falou? Fazer isso em memória de mim. Porque o que acontece? Observe, meus irmãos, o que acontece com a característica da igreja cristã e pode acontecer conosco também. Quando Cristo afirmou, quando estabeleceu a ceia, fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória dele, porque nós temos a tendência de esquecer de Cristo. Isso é possível? É possível. É possível. Né? Porque às vezes a agitação do dia a dia, as correrias do dia a dia, até no serviço de Deus, esquecemos o essencial que é Cristo Jesus.
Ele é a razão da nossa existência. E o memorial que Jesus estabeleceu é tão impactante que ele trabalha com 5 sentidos. Vocês já perceberam? São 5 sentidos. Audição. Há um texto da palavra de Deus que sempre é lido quando se comemora a ceia do Senhor, não é? Audição. É lido o texto que fala que Jesus estabeleceu a ceia e tudo mais. Memorial. Lembrança. Paladar. Nós comemos do pão e do vinho, mexendo com o paladar. Visão. Eu estou vendo o pão e o vinho, não é? Visão. É o tato. Eu toco no pão e no vinho. E, por fim, o olfato. Nós podemos até sentir o cheiro. Jesus, que é o Senhor de toda a terra, quando estabeleceu a ceia, ele estabeleceu para mexer com nossos 5 sentidos. Por que essa preocupação tão grande? Para que nós nos lembrássemos dele. Na ceia do Senhor, o que nós trazemos à memória? Trazemos à memória que Cristo nos ama. Nos ama não porque nós merecemos alguma coisa, não porque nós temos qualquer tipo de mérito. Nos ama porque ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Quando participamos da ceia do Senhor, o que traz à nossa memória? A nossa identidade. Eu sou alguém amado pelo Senhor Jesus. Eu sou alguém dependente do Senhor Jesus. E nos traz o que? Uma perspectiva de futuro. Um dia estarei com Cristo Jesus e com todos os meus irmãos queridos na glória celestial, participando de uma ceia como esta. Por isso é tão significante a ceia do Senhor. A memória trabalhando no nosso coração para focar o nosso olhar em Cristo Jesus. Hoje, é impressionante como nós observamos, às vezes a tendência do nosso coração, e até observando algumas coisas estranhas em algumas igrejas, tal, até conosco, talvez, parece que, cadê Cristo? Onde está Jesus? Qual a importância de Cristo Jesus? Então, a ceia do Senhor nos faz olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Lamentações do profeta Jeremias, diz assim, vamos ler o texto bíblico lá, Jeremias capítulo 3, Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 21. Olha o que o texto da palavra de Deus nos diz lá, no livro de Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 21. Diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso mostra uma intencionalidade do nosso coração de trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. E o desafio que Deus coloca no nosso coração é exatamente esse. O que nós podemos fazer para trazer à memória o que pode nos dar esperança? O que nós podemos fazer para exercitar a nossa memória, para lembrar do que Deus tem feito, o que Deus tem realizado em nossas vidas. Meus irmãos, nós somos desafiados pelo Senhor a desenvolver essa memória dos grandes feitos de Deus. Trabalharmos em nossa vida um conceito que é tempo de celebração. Pensarmos, eu preciso ter um tempo para celebrar as bênçãos de Deus na minha vida. Nós vamos estar orando a Deus, suplicando que Ele opere em nosso coração, para nós termos esse momento especial de celebrar as vitórias do Senhor em nossa vida. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse momento especial e suplicamos. Fala ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, para que nós possamos olhar para o nosso interior e perceber, Senhor, como o pecado é terrível dentro de nós.
Como o pecado, Pai, desenvolve em nós muitas vezes um viés da negatividade, vendo só coisas ruins, coisas negativas. Senhor, trabalhe com o nosso coração, para podermos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Trazer à memória os teus poderosos feitos em nossa vida, que o Senhor tem realizado em cada um de nós. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em pé, vamos louvar o Senhor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Como é bom, Senhor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade.
eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Ó, eu vou deixar para você uma tarefa de casa. Você não pode esquecer. Ó, você não pode esquecer. É tarefa de casa, né? É que nem como fala na escola. Se você não fizer, depois no dia seguinte, ó, né? Você vai chegar na sua casa e você vai falar assim para algum irmão, para algum amigo, para algum parente. Você vai falar assim: você precisa ouvir a mensagem que foi pregada hoje lá na igreja. Tá lá no YouTube, você... mas tem o culto. Não, eu não quero. Corta, vai lá só na mensagem e ouve a mensagem. Essa é uma mensagem que ela não pode ficar só para nós. Nós precisamos divulgar isso. Nós temos essa tendência realmente. Eu sou uma pessoa assim. Tem hora que eu fico olhando na negatividade, foco meu olho lá, fico, não vai dar certo. E fico ali. Não é verdade? E quantas pessoas têm sofrido isso? Nós precisamos passar essa mensagem adiante. Que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que quando nós olhamos para a ceia do Senhor, ali nós não temos mais o quê? O corpo de Cristo. Nós temos o quê? O pão e o vinho, que é um memorial. Memorial do quê? Que Jesus morreu sim, mas que Ele está vivo. E vivo Ele cuida de mim e de você. Aleluia. Qual que é a tarefa? Você já sabe até para quem você vai mandar essa mensagem. Já está na tua cabeça aí, não está não? Chegar em casa eu vou falar assim, vou ligar, ô fulano, então, hoje eu vou mandar para você aqui uma mensagem e você vai assistir essa mensagem. Porque Deus falou comigo e Deus quer falar com você. Amém? Esses dias atrás nós estávamos na reunião de oração e a gente estava ali conversando, e a gente tem uma tendência, tem hora mesmo, de ficar ali remorrendo, né? Ruminando, né? Aí eu falei assim, gente, na minha família, eu experimentei tantos milagres. O meu irmão foi curado do câncer 2 vezes. A minha mãe passou por 3 cirurgias de alto risco. Nós precisamos olhar e nos recordar dos grandes feitos que Deus fez em nossas vidas. E mesmo no meio das adversidades, no meio das maiores lutas da nossa existência, nós sempre encontramos o cuidado e o favor de Deus em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu servo que foi usado nessa noite. Nessa noite não, nesse dia. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, não é esse boletim, mas a palavra de Deus nos diz assim, Salmo 37, 5. Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Você crê nisso? Que o Senhor fará na sua vida? Amém. E que o Senhor ele nos abençoe e nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor com seu Santo Espírito nos ensine a sempre olhar para os seus grandes feitos, olhar para o seu cuidado, para o seu favor em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe o seu lar.
hoje e eternamente. Amém.